Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Segundou em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Forte abraço para você que está aí do outro lado, ligado por aqui. É uma semana que se inicia, a gente agradece demais a sua presença por aqui. Agradecendo também os patrocinadores, que a propósito, né, hoje nós temos o prazer de receber aqui como patrocinador do Resenhando com Cid Júnior o Dr. Marcelo Augusto Correia, cirurgião dentista, né? Você pode falar com ele no 18 981 73 93 98. Marcelo Augusto Correia, cirurgião dentista, conosco a partir de hoje. CRO 6605. Abraço, Marcelão, obrigado pelo apoio. Abraço também pro Dilei de Louros que fez essa ponte com essa fera aí. Vamos juntos e estamos juntos. É um Resenhando trazendo novos parceiros. Aliás, quero agradecer também a audiência de ontem no jogo Corinthians e Palmeiras. Gente, ontem foi um dia especial para esse canal aqui, porque veja bem, nós tínhamos Corinthians e Palmeiras, um dos maiores clássicos do mundo, se não o maior do Brasil, inclusive, passando em TV aberta, no YouTube com imagens, e aqui no Resenhando ontem, nós tivemos a maior audiência de um jogo até agora. A maior audiência no simultâneo, a maior audiência em nível de visualizações, ou seja, é fruto, claro, do trabalho, mas também da aceitação sua que está aí do outro lado. Então, muito obrigado pelo carinho, você que passou por aqui. Cada dia que passa nós vamos ganhando mais e mais inscritos, né? O futebol tem trazido isso para o canal, além do programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 18h30 às 19 horas ou mais, depende da resenha. No caso de hoje, você que vai mandar mensagem aí e não terá a minha resposta, é justamente porque o programa é gravado. Hoje eu tenho a missa de sétimo dia do meu sogro e é um momento que a gente tem que estar com a família, não é verdade? Então, por isso, programa gravado nesta segunda-feira. Aliás, um abraço para toda a família da minha esposa. E eu tenho certeza que meu sogro está em bom lugar. Portanto, o programa de hoje é gravado, tá bom? Gente, para nós começarmos o programa, eu quero falar, olha, tem muita coisa. Vamos começar falando do quê? De clássico, deixa eu pensar o que você vai preferir. Vamos começar falando de Paulistão da A1. Depois a gente parte para o Paulistão da A2, certo? Paulistão da A1 que teve clássico, a gente transmitiu ontem aqui. Lembrando que nós estamos aqui sempre em nome de Saito Funilaria e Pintura, que é sinônimo de confiança e qualidade em Presidente Prudente. Funilaria especializada, pintura completa e retoques que deixam seu carro como novo. Precisa cuidar do seu carro? Ligue ou chame no WhatsApp 18 991 03 50 73, na Avenida Manuel Goulart, 1979, na Vila Santa Helena. Saito Funilaria e Pintura, tradição, qualidade e acabamento garantido. Suco Prats, o único da fruta para o corpo. No ritmo da elegância masculina, Parque Barbearia, na Avenida 14 de Setembro, 2800, o telefone é 18 99772 8906. Abraço pro Juan, pro Jonathan, pra toda a galera. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e Três Lagoas, 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Leal Car Detail, atendimento exclusivo e um carro por vez é referência em Presidente Prudente. Se quer dar um trato na caranga, dá um pulo lá, viu? Meu carro eu só lavo lá. 18 9 81 48 47 27, Leal Car Detail. Também com a gente, Suco Pratos, o único da fruta para o copo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. 193 Automotivo Mecânica, na rua Matias Berhardt, 193. 18 99697 9213. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa tá lá na JK 2321, Jardim Everest. 18 998 18 98 50. Marcelo Augusto Correia, cirurgião dentista. Fone WhatsApp 18 981 73 93 98, CRO 6605. Um abraço para toda a galera aí da Constru Serra também, na Alvino Gomes Teixeira 2112 3904 5300. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dos patrocinadores para que possamos falar aqui com você, né, sobre vários assuntos. Começando, claro,
pelo Campeonato Paulista da Série 1. Campeonato Paulista da Série 1 que teve o início da rodada na sexta-feira e encerrou ontem. Aliás, na sexta não, perdão, no sábado. A Portuguesa venceu a Luzinha querida, que está aqui atrás, ó. Grande Portuguesa venceu a Ponte Preta por 2-0. Bom para a Portuguesa, né? A Portuguesa já carimbou vaga para a próxima fase. Deixa eu ver a matemática aqui. Ainda não, mas está perto disso, né? Está perto disso. Dependendo do que acontecer, pode inclusive terminar aí entre os 4 primeiros. Se vencer, termina entre os 4 primeiros do Campeonato Paulista. Já a Ponte Preta, com o resultado, acabou sendo rebaixado. Confirmou o rebaixamento, né? Porque todo mundo sabia o que iria acontecer com a Ponte Preta, até porque a gente sabe que a Macaca passa por dias difíceis financeiramente falando. Tem transfer ban, tem uma série de coisas acontecendo, salários atrasados. Que legal ver a Portuguesa nessa retomada e que triste ver a Ponte Preta passando por isso. Vai jogar a Série A2 do ano que vem, que se o Grêmio Prudente se manter nela, porque do jeito que a coisa está indo, vai enfrentar o Grêmio Prudente, mas a gente fala do time prudentino daqui a pouquinho. Guarani 0, Botafogo de Ribeirão 2, a vitória do Botafogo. Eu dizia aqui na última sexta-feira que poderia ser uma vitória para dar moral, né? Venceu o Palmeiras por 1-0 e aí vai enfrentar o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. Não é fácil de jogar lá, conseguiu a vitória e entrou no G8. O Botafogo de Ribeirão, nesse jogo de 6 pontos, encostou no Guarani, que tem 11, o Botafogo também chegou a 11. O Novo Horizontino é imparável, o Tigre, hein? O Tigre está imparável, venceu por 2-1 o São Bernardo, resultado que mantém o Tigre na ponta do Campeonato Paulista da Série A1, 16 pontos em 7 jogos, são 5 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Já o São Bernardo caiu demais de produção, né? Esteve ali brigando pela ponta e é o 12º agora com 8 pontos. O São Paulo venceu o Primavera em um jogo contestável. O tricolor paulista teve aí, saiu atrás, conseguiu buscar a virada num pênalti que dá para se dizer duvidoso, né? Que para mim não existiu, para outras pessoas também não. Só para o árbitro, de repente, tenha existido. Mas, enfim, São Paulo conseguiu uma vitória. Que o São Paulo não tem nada a ver com isso, tá, gente? Que fique claro, quem errou foi a arbitragem. E aí, o São Paulo não tem nada a ver com isso. Foi favorecido, é verdade, mas não foi o São Paulo que ocasionou esse favorecimento, foi a arbitragem. Então, o São Paulo tem nada a ver com isso. Vitória importante, aquela vitória contra o Flamengo acabou dando gás para o São Paulo. A chegada do Rafinha mudou os ares por lá, me parece, pelo menos momentaneamente. A vitória do Flamengo, depois venceu o Santos, empatou com o Peixe fora novamente, né? Porque foram 2 jogos por 2 campeonatos diferentes, um brasileiro, outro no Campeonato Paulista. Conseguiu agora essa vitória contra o Primavera e esses resultados deixam o São Paulo dentro do G8, na 10ª posição. Ótimo resultado, porque o São Paulo precisa estar na próxima fase. É um time de camisa, um time grande. Os 4 grandes têm que estar na próxima fase, mas não sei se isso vai acontecer. Outro grande que venceu ontem foi o Santos, o Noroeste, por 2-1. Também depois de sair atrás, o Peixe conseguiu a virada, né, em um pênalti também polêmico, né, que sinceramente para muitos não foi, e o Santos conseguiu o resultado. Bom para o Santos, que não corre mais riscos de rebaixamento, né, e que seria pífio demais, mas também tem uma dificuldade muito grande, não pelo adversário da última rodada, que vai ser o Velo Clube, né, salvo engano. Eu tenho apego aqui para vocês para trazer no detalhe. Ó. É isso mesmo, Velo Clube, inclusive com transmissão aqui do Resenhando, tá? No domingo, 8h30 da noite, Santos e Velo Clube. A gente vai transmitir aqui para você. O Santos, ele pode garantir a classificação se vencer e tiver ali tropeço de Guarani, Botafogo ou São Paulo, né? Vamos ver o que pode acontecer aí nessa última rodada para a equipe peixeira. O Capivariano surpreendeu, pelo menos a mim, venceu, né, o Mirassol por 1-0, resultado importante para o Capivariano na busca da permanência, até porque esse resultado garantiu o Capivariano na elite do futebol paulista para a temporada 2026. E olha como são as coisas, cara. Capivariano subiu da Série A2 para a Série A1 nesta temporada, não é verdade? E corre ali por fora para conseguir a classificação à próxima fase. Então, a gente tem aí o detalhe importante, né, do Capivariano
vencendo por 1-0 o Mirassol e se mantendo na Série A1, podendo se classificar para a segunda fase, que seria um feito para mim. Já o Mirassol não depende mais de si, né? Mirassol vai ter que vencer e torcer por tropeços aí nesse meio de caminho para conseguir uma classificação à próxima fase. De certa maneira é decepcionante, porque é um time que vai disputar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Ficar na primeira fase do Campeonato Paulista é sim decepcionante. Mas a gente tem que entender que lá também teve uma reformulação. Muitos jogadores, graças à grande campanha feita no ano anterior, deixaram o Mirassol, né? E resultado de sucesso da temporada passada. Agora, claro que vai levar tempo para o Rafael Guanais, que falou conosco aqui no Resenhando com o Cid Júnior, conseguir colocar e encontrar a equipe ideal e colocar suas ideias, assim como foi no ano passado. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, o líder do Paulistão da Série A1 é o Novo Horizontino, que passou pelo mesmo processo, inclusive numa reformulação diretiva, não só de plantel, e é líder do Paulistão. Então, para mim, vai ser decepcionante se o Mirassol não avançar à próxima fase e a gente aguarda essa última rodada para saber o que vai acontecer. O Mirassol, na última rodada, enfrenta a Portuguesa, né? E aí vai ter que torcer pelo tropeço, pelo menos, do Guarani, do Botafogo ou do São Paulo, do Corinthians também. São Paulo pega a Ponte Preta, deve confirmar a vitória. O Guarani vai enfrentar o Palmeiras, então pode ser aqui o ponto fraco para salvar o Mirassol para classificar-se, né? O Corinthians pega o São Bernardo, então eu acredito que o Guarani possa ficar de fora aí da próxima fase, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eu queria ver o Leão na próxima fase do Campeonato Paulista, sim, viu? Detalhe, vamos falar agora de Velo Clube 1, Red Bull Bragantino 1. Velo Clube que conseguiu arrancar um ponto dentro de casa, achava que o Red Bull Bragantino era uma equipe que conseguiria os 3 pontos mesmo fora de seus domínios. Para o Velo Clube é importante que manteve acesa a chama de permanência, né? Só que enfrenta o Santos no jogo que nós vamos transmitir aqui no domingo, 8h30 da noite. E tem que torcer pelo tropeço do Noroeste, que pega o Primavera, ou do próprio Primavera, né? Porque as duas equipes estão ali com 7 pontos. A verdade é que se o Velo Clube vencer, Primavera ou Noroeste empatarem, o Primavera escapa. E muito provavelmente o Noroeste também. Então a situação do Velo Clube é complicada. O Primavera e o Noroeste, se tiver um vencedor e o Velo Clube vencer, o Velo Clube escapa, né? E foi assim no último ano também. Na última rodada, o Noroeste e o Velo Clube brigaram ali pela permanência. E para fechar o Paulistão da Série A1, o Corinthians recebeu com transmissão aqui do Resenhando com o Cid Júnior o Palmeiras. Sinceramente, não acho que o placar de 1-0 tenha sido justo, 1-0 para a equipe do Palmeiras. E eu explico por quê. O Corinthians teve volume de jogo, dominou boa parte do primeiro tempo, o segundo tempo também foi da mesma maneira. O Palmeiras cresceu sim na última parte do segundo tempo. Isso quem acompanhou a partida viu, mas se você analisar os 90 minutos, o Corinthians, no meu entendimento, merecia vencer. Mas merecimento é bola na rede. O Palmeiras foi muito mais eficaz. O Palmeiras teve pouquíssimas oportunidades e colocou na rede. O Corinthians acabou, inclusive, desperdiçando uma penalidade com Memphis Depay. 2 pontos que eu gostaria de abordar com vocês. A comemoração do Flaco Lopes. Gente, o Yuri Alberto outro dia deu uma voadora também na bandeirinha lá no estádio do Palmeiras, gerou a mesma confusão. O Veiga já tinha feito isso também na Neoquímica Arena, gerou a mesma confusão. Acho que o futebol está um pouco chato. Talvez o que poderia, né, o Flaco Lopes ter poupado, ele poderia ter dado a voadora e corrido para o meio do campo. Ele foi para frente da torcida do Corinthians provocar. Aí eu acho que é perigoso, na verdade, né? Não que, assim, tá valendo, cara. Faz parte do esporte isso daí, mas eu acho perigoso porque hoje os estádios não tem mais alambrados, vai que tem um cara xarope ali que invade, agride o jogador, vira aquele pampeiro da bexiga, incentiva outros torcedores a invadirem também, enfim, tudo pode acontecer. Mas com relação à comemoração com a voadora na bandeirinha, cara, pode ser um desrespeito? Pode, mas acontece no futebol há milhares de anos e não vai mudar. Outro ponto que eu gostaria de abordar é a atitude do Andreas Pereira, né? O Andreas Pereira cavou ali um buraco na marca da Cal quando o pênalti foi assinalado, que para mim não foi pênalti, tá? Para mim não foi pênalti. Só se ele deu o pênalti do Carlos Miguel. Ali quantas vezes a gente viu o goleiro saindo daquele jeito e nada foi marcado, gente.
Agora, o puxão em cima do Gustavo Henrique aconteceu. Porém, o Gustavo Henrique também estava puxando. Se fosse eu, não marcaria o pênalti. Pronto, falei. Mas o Andréas Pereira usou de uma artimanha, de um artifício que talvez não usaria, né? Mas faz parte, cara. Faz parte. Se você analisar ali que ele cavucou a marca da cal, diríamos assim, com a chuteira, se a arbitragem vê, tem VAR, o VAR não pode interferir, mas tem auxiliar, tem o árbitro, os caras não conseguiram ver isso, até porque quando é marcado um pênalti, os caras partem para cima do árbitro, o árbitro não consegue ver nada, porque tem aquele monte de chato reclamando, né? Então, um resultado um resultado no sentido de que a penalidade foi perdida, que passa muito pela questão do Andréas Pereira. Mas todo jogador, quando vai bater um pênalti, ele checa ali como está aquela região para a cobrança. Não é possível que o Memphis, na experiência que ele tem, não checou, né? Mas, de qualquer forma, para mim, sim, interferiu. Bom para o Palmeiras, ruim para o Corinthians. Tem vários debates que a gente pode colocar, que a gente está ensinando as coisas erradas, que isso tudo é errado e etc. E tem outro ponto que, assim, isso sempre aconteceu no futebol e vai continuar acontecendo. Para alguns é reflexo da sociedade, para outros faz parte, enfim, e eu respeito todo tipo de opinião. Mas se a arbitragem vê, teria que punir o Andréas Pereira. Não viu, melhor para o Palmeiras, que saiu com a vitória por 1-0. Palmeiras que, com esse resultado, venceu os 3 clássicos. Muito importante para o Verdão, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, olha só, hein? Você que está aí querendo fazer live sem travar, jogar online, assistir suas séries favoritas, é Cabonete, viu? 0800 712 12 Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte desde 1991 oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado 40, Vila Industrial Colégio Criarte. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz 437 no Parque do Povo. Um abraço para o seu José Pedro, 1839 17 1090. Baterias Baterax, tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, com tudo com qualidade Baterax. Coronel Marcondes, 1841, 18997601314, baterias Baterax. Malacrida Tintas, na Coronel Marcondes, 2041, 18997223705. Tem também na Alvino Gomes Teixeira, 2470, além de Regente e Martinópolis. Osteop, o sucesso da sua festa, 18997427178. Dr. Caio Senavolo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, na Washington Luiz 955 no centro, 3334-8480. Atenção, Presidente Prudente, Construcerra, você que está construindo, reformando, Construcerra é o lugar, na rua Alvino Gomes Teixeira, 2112, no Parque Furquim, 1839045300. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? Outline Education, uma metodologia própria, ativa e baseada em projetos, é o famoso PBL, aprendizado por meio de projetos, viu? Crianças a partir de 6 anos aprendem de forma dinâmica, prática e envolvente. Vá até a rua Otmar Buarque 41, no Jardim Esplanada, 18991439243. Outline Education, aprender pode ser incrível. Também com a gente, Gerson Esportes Uniformes, na rua Tiradentes, número 700, tanto uniformes empresariais como também esportivos, na cidade de Pirapozinho, para toda a região, é Gerson Esportes Uniformes, 18996434863. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho da sua casa própria. Fale com o Kaique, 18997952625, na Washington Luiz 841. E Nova Gás, Ultragás e Água, Joaquim Constantino, 1810, próxima Avenida da Saudade, 18997363070. Abraçando todo mundo que vai chegando. Você que está chegando agora no Resenhando, não conhece o Resenhando? Gente, vamos juntos e estamos juntos, tá? Eu quero você comigo aqui no futebol, né? Quinta-feira tem futebol por aqui, inclusive, né? Nós vamos transmitir na quinta-feira Corinthians e Red Bull Bragantino. No domingo, Santos e Velo Clube. E na quinta-feira, Coritiba e São Paulo. Então, se liga aí, vamos juntos e estamos juntos, tá? Vai ser um prazer. Campeonato Paulista da Série 1 ficou assim depois da 7ª rodada. Novo Horizontino 16, Palmeiras 15, Bragantino 13, Portuguesa 12.
quinto, Corinthians 11, Guarani também tem 11 ao sexto. Na sétima posição, Botafogo 11, oitavo, São Paulo 10. Esses 8 estariam na próxima fase. A zona dos bobos, que não vai para lugar nenhum. Capivariano, nono colocado com 10 pontos. O 10º é o Santos com 9, 11º Mirassol 8, 12º São Bernardo 8, 13º Primavera 7, 14º Noroeste também 7. Na zona de rebaixamento, aqueles que jogariam a Série A2, um já vai jogar, porque a Ponte Preta tem 1 ponto e já está rebaixada na 16ª posição. O 15º é o Velo Clube, que ainda sonha escapar, tem 5 pontos. Este é o Paulistão da Série A1. Paulistão da Série A1 que está pegando fogo, mas chegando à sua reta final. E como é gostoso, hein? Como é gostoso poder falar de esporte com você. Falamos do Paulistão da Série A1? Ah, cara... Eu quero dizer para você aqui também um pouco sobre o Paulistão da Série A2. A gente vai falar do Grêmio Prudente daqui a pouquinho, só passar os demais resultados da 8ª rodada do Paulistão da A2. Lembrando que essa primeira fase são 15 jogos, ou seja, mais de 50% da competição já foi para os quiabo. O Taubaté em casa perdeu para o São José no Clássico do Vale por 2-1. Tivemos Inter de Limeira 2, Votuporanguense 0. Inter de Limeira que deu uma reagida com esse resultado, hein? Água Santa 2, Juventus 1. Água Santa de Ademir Fezan fazendo um grande campeonato, na 3ª colocação com 16 pontos. Ferroviária 0, 15 de Piracicaba 1. Resultado importante para o campeonato, porque assim o Ituano assumiu a ponta, a Ferroviária caiu para a 2ª colocação. O Ituano assumiu a ponta porque venceu o Santo André por 1-0. Linense e Osasco Sport empataram em 2-2. Monte Azul e Sertãozinho não jogaram por questões climáticas e o jogo será remarcado. Só lembrando você mais uma vez aqui, os patrocinadores, Ross Shop, o sucesso da sua festa, 18997427178. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o Cupim Casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento, treino para competir de boxe, a Fer Sem Treinamento é o lugar. Na Rua Gaspar Ricardo, número 15, telefone 189-8808-8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica e manutenção de câmbio automática na Mundial Centro Automotivo. Avenida Gustavo Antônio Marcelino 571 no Jardim Prudentino, 18996965212. Dimensão Ambiental Consultoria e Assessoria, 18997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem, 18322237759. Peço para sua caminhonete na 4x4 autopeças, 18998083565. Escritório Palmers, 18322227265. Cabonete, há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. Galera, chegou a hora de falarmos do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente empatou fora de casa com o São Bento de Sorocaba em 0-0. Você que está aí, não está ligadão no campeonato, aquela coisa toda, deve estar pensando assim: ah, foi um bom resultado, empatou fora de casa. Agora eu vou contextualizar e vou te mostrar que o resultado foi horrível, horroroso, péssimo, vexatório, vergonhoso, pífio, chame como quiser. O São Bento, até esta partida contra o Grêmio Prudente, em 7 jogos, tinha 7 derrotas. 7 derrotas. Tinha tomado 12 gols, marcado só 1. Ou seja, 0 ponto, não tinha conquistado 1 ponto sequer na competição. O Grêmio Prudente deu conta de empatar com essa equipe em um jogo horroroso. Antes de falarmos da partida, eu quero ouvir as explicações do técnico Luciano Dias, com imagens da Prudente TV. Levar um resultado bom ou ruim, né? Não o resultado em si. Então eu vi que hoje nós fizemos uma partida muito abaixo do que a gente poderia fazer. Eu falo que a gente poderia porque eu vi nas 2 partidas anteriores uma consistência maior, uma confiança maior da equipe, né, para tentar jogar, e a gente tinha alguma dificuldade. A gente aproveitou a semana para tentar trabalhar a questão ofensiva, mas não foi isso, né? Eu acho que hoje nós não tivemos uma partida que nos desse uma condição de vencer. Eu acho que a equipe até tentou se organizar. No segundo tempo eu tentei mudar um pouco a maneira de jogar para a gente poder ter um pouco mais de facilidade. A equipe em alguns momentos se dedicou, mas faltou. Eu acho que a gente estava numa rotação muito abaixo do jogo, né? E com toda a situação que eu já tinha falado com o grupo, que a gente sabia, né, que a responsabilidade de vencer é nossa. O adversário vem de 6, 7 derrotas.
a responsabilidade é nossa vitória. Talvez isso tenha pesado um pouco e fez com que a gente não tivesse a confiança necessária para jogar. Talvez a gente, né, se cobrou demais e faltou, né? Eu acho que não fizemos uma boa partida, não teria como nós sair com uma vitória hoje jogando da maneira que nós jogamos. Tá? É compreensível, mas nós temos que mudar. Temos que mudar porque a gente tem que continuar trabalhando, né? O campeonato segue e a gente precisa buscar o caminho da vitória para que a gente possa ter um pouco mais de confiança. Mas não pode faltar, né, o empenho, uma dedicação. Não é que falte dedicação, mas nós não jogamos, né, na altura que nós deveríamos jogar com o último colocado. Claro que a gente sabe que, né, mudança de treinador, mudança do esquema tático, jogadores com mais confiança, e a gente sabe que a Série A2, todos os jogos são difíceis. Eu alertei isso antes da partida, né, que a gente tem que ter esse cuidado, enfim, isso é a Série A2, né? A gente não controla algumas situações, todo jogo é difícil, e hoje, infelizmente, nós não tivemos uma boa atuação porque nos desse a condição de buscar essa vitória. Eu vou por partes aqui nessa entrevista do Luciano Dias. Bom, primeiro eu gostei do que ele falou. Ele admitiu que o time não foi bem. Então é ponto positivo para o comandante gremista, no meu modo de entender. Cara, sabe o que está me parecendo? Essa resposta dele me pareceu muito, com outras palavras, do que o Rogério Corrêa estava falando. E cada dia que passa, mostra para mim que o culpado não está fora das 4 linhas. Os culpados estão dentro das 4 linhas. São os jogadores. Geralmente assim, a gente pega no pé de diretoria que montou um mau elenco, do treinador, que a culpa é do treinador. Mas o que está ficando claro para mim é que a culpa são dos jogadores. Você vê, ó, ele falou primeiro aí de atitude e tal, depois ele deu uma consertada. Mas era o que faltava com o Rogério Corrêa e é o que está faltando agora, né? Então, gostei da análise do Luciano Dias, mas eu quero também acrescentar. Ele tem 3 jogos sob o comando do Grêmio Prudente, 3 0-0. Se continuar assim, vai cair. Vai cair, porque uma hora o Taubaté vai ganhar, né? Aliás, só para registrar, só para não passar batido, o São Bento não ganhou, o Taubaté não ganhou e o Grêmio Prudente não ganhou. Uma hora o Taubaté ganha, já complica a vida do Grêmio Prudente, né? Eu, sinceramente, começo a ficar com medo de um rebaixamento. Vamos seguir aqui com a entrevista do professor Luciano Dias. Luciano, e você falou que vem faltando, né, e já vem faltando há algum tempo para a equipe do Grêmio Prudente, tanto é que não conseguiu o resultado em 8 jogos. O que faz você acreditar, o que faz te motivar os atletas ainda tentarem, conseguirem e acreditarem que vai dar certo, que vai conseguir vir dessa primeira vitória? E também, a partir desse jogo aqui, dá para definir algo no que o Grêmio Prudente vai brigar, no que o Grêmio Prudente vai buscar? Olha, eu não quero pensar, né, mais uma vez nessa questão, né, se nós vamos olhar para baixo, pensar que nós temos que brigar para não cair. Eu acho que nós estamos no meio da competição, né, a equipe está com dificuldades para buscar essa primeira vitória, para talvez, né, dar mais confiança para o grupo. Isso é compreensível, é fato. Mas, como eu falei para vocês na minha chegada, né, esse é um desafio meu, é um desafio a gente conseguir trabalhar, passar essa confiança, buscar a melhor formação. Então é aquele processo, né? Nós tivemos uma semana, mas uma semana são 3 sessões de treino e hoje, né, nós não conseguimos reproduzir o que a gente tentou fazer durante a semana. Então isso que levou, eu acho, a gente ter uma atuação abaixo hoje do que a gente esperava da nossa equipe, né? Não é nem uma questão só técnica, não é uma questão tática, eu acho que faltou mais coragem, certo? Mais confiança para jogar o jogo. Não é uma confiança numa ação técnica só, faltou como grupo a gente estar mais confiante, certo? Ter a convicção, que eu costumo falar sempre, ter a convicção do que nós viemos fazer aqui. Nós temos que respeitar o nosso adversário, sim, não é porque está em último que eu falei que seria fácil vencer. Então acho que nós temos que refletir um pouco sobre isso, foi o que eu falei no vestiário após a partida. Vamos refletir, o que faltou para nós hoje? Porque o que levou nós a termos, né, o comportamento que tivemos hoje? Porque eu falo muito de comportamento, né, de atitudes. Então tem certas situações que não adianta tu treinar, tu ter uma qualidade, se de repente tu não entender que o momento do jogo te pede um comportamento, uma atitude diferente para
que a gente possa, né, superar nosso adversário. Então acho que é um momento de reflexão para isso, foi o que eu falei para o grupo agora, e vamos continuar trabalhando, o desafio é grande e eu me coloco nessa situação, que isso é o que me move, né, a trabalhar no futebol, é a gente fazer com que esse grupo entenda as nossas ideias, descubra o que está faltando, a gente busca a solução para esses problemas, para a gente buscar essa vitória, mas é muito cedo para a gente ficar pensando se nós vamos classificar, se nós vamos brigar para não cair. Eu acho que nós temos que refletir, como eu costumo falar sempre, o que nos levou a jogar da maneira como nós jogamos hoje, né, que não foi aquilo que a gente sabe que o grupo pode dar e o que a gente esperava. Bom, tá aí, ó. Ele falou sobre reflexão. Vamos por duas linhas, não sei se você vai concordar comigo. Primeira linha, ele tá certo que a rapaziada precisa refletir. Refletir porque do jeito que tá a coisa não tá legal, nem um pouco, inclusive. Nem um pouco legal, né? Só que ele também tá precisando refletir, né? A reflexão tem que ser para ele e para o grupo de jogadores. Para ele porque o campeonato já foram 8 jogos, ou seja, mais de 50% da competição. Restam apenas 7 jogos e a situação do Grêmio Prudente é caótica, não venceu um jogo. Então ele tem que pensar assim. E não fala em pensar lá para classificar, não. Tem que pensar para não cair. Porque se ele tiver com esse pensamento de que não tem que pensar nem na classificação, nem no rebaixamento, vai cair. Esse é um pensamento de quem vai cair, porque não sabe qual é o objetivo que você tem dentro do campeonato. Você tem que ter um objetivo traçado dentro do campeonato. O objetivo lá atrás era o acesso. Agora esquece. O objetivo é fugir da parte de baixo da tabela. Será que vai ter competência para isso? E aí sim, ele concordo com ele que esses atletas precisam refletir. E aí endosso o que ele falou na primeira resposta dele, né? E eu disse aqui que a responsabilidade está mais dentro das 4 linhas do que fora. Só que também eu não vou isentar o Luciano Dias, que teve 2... Ele chegou num dia, treinou 1h30, 2 horas e já jogou no outro. Aí depois ele teve mais um treino, jogou no outro dia. E aí veio a semana cheia de trabalho. Eu não vi a equipe evoluir, pelo contrário, eu vi uma equipe piorar. Ele tem que refletir também se as ideias dele estão cabendo esse grupo, né? Então, acho que a reflexão vale para todo mundo, inclusive para a diretoria, já começar a refletir se não tem que mandar 1 ou 2 embora aí para dar um chacoalhão nesse grupo. É uma coisa que eu penso. Vamos seguir ouvindo ele aqui. Você citou aí, né, que o grupo não conseguiu colocar o que vocês treinaram durante a semana. O porquê disso, o que motivou isso a acontecer dentro de campo, e para os próximos jogos, você mudou bastante já, tentou diversas alternativas, mudou durante as partidas, o que dá para tirar, o que dá para fazer mesmo com tudo isso que você já fez? A questão ali de resultado, como nós já falamos aqui, né? Eu acho que a questão nós não tivemos bem na partida, né? Hoje, em geral, né? Salvo 1, 2, 3 peças, estava um pouco mais consciente, mas no geral, né, eu acredito que nós fomos um pouco abaixo e eu pedi para o grupo nesse momento fazer uma reflexão sobre isso, né? Que quando a gente se reapresentar, a gente poder discutir isso, para que junto a gente possa descobrir o que nos levou até isso aqui. Falta de confiança? Mas por quê? Por que a falta de confiança, né? A gente estava pressionado pela obrigação da vitória, então vamos tirar esse peso, vamos tentar, né, jogar com naturalidade, entender o que a gente precisa. Isso é um processo, né, que a gente vai estar desenvolvendo durante, né, a sequência dos jogos. E é a mesma coisa que tu falou agora em relação à nossa performance, certo? Eu ainda vou ter que testar jogando, eu vou ter que dar oportunidade para A, para B, para C, né, e botar no jogo para ver se a gente vai conseguir encontrar, né, a solução para os nossos problemas, testando durante a competição, porque agora uma sessão de treino, né, é difícil, como eu te falei, eu gostei da minha sessão, a semana de trabalho, mas nós não conseguimos reproduzir isso no jogo. Então vai ser nos jogos mesmo, né, eu testando, fazendo algumas experiências que a gente vai tentar encontrar, né, essa melhor formação, a maneira ideal da equipe jogar para que a gente possa melhorar a nossa performance. Professor. Tá, então, a resposta dele, ele citou inclusive essa semana de treino e pelo menos ele tem consciência que não foi colocado em prática, né? Mas aí a gente tem que ter um entendimento assim, eu estou cobrando muitos atletas aqui, está na cara, mas a gente tem que ter um entendimento também, será que a metodologia dele está sendo fácil para os atletas entender? Será que a comunicação não está rolando? São pontos que a gente pode abordar. Mas não temos mais tempo para abordar isso. Eu, quanto imprensa, eu posso abordar.
Mas os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, tem que falar a mesma língua, porque restam 7 jogos. O rebaixamento está pertinho. Eu estou naquela já assim, eu não estou mais nem torcendo pelo Grêmio Prudente, estou torcendo torcendo para o Taubaté perder, secando o Taubaté. Olha que fase que nós chegamos. Vamos seguir aqui. Várias perguntas já foram respondidas pelos nossos que os colegas fizeram. O senhor já foi entrando no assunto. O César Franklin da 101 FM perguntou se a principal luta do Grêmio é contra o rebaixamento. O senhor já disse que não quer pensar nisso nessa metade da competição. Também o Cid Júnior dos Donos da Bola pergunta o que fazer para quarta-feira, o senhor já falou um pouquinho também. E o Cássio Oliveira, do Resenhando com o Cid Júnior no YouTube, pergunta a respeito também de quarta-feira o que fazer para corrigir passe, ligação da defesa para o ataque. E o Dilei de Loso, do Jornal Toca Bola, perguntou do esquema tático. Também o senhor entrou um pouco agora nessa última resposta. Ele fala de ter começado com 2 zagueiros, depois foi para 3 zagueiros. Se o senhor quiser também falar alguma coisa desse resumo que eu fiz aqui, e pedirei só para a gente finalizar essa coletiva, para deixar uma mensagem para o torcedor, para que o torcedor continue acreditando. Quarta-feira, o Grêmio Prudente tem mais uma decisão pela frente, agora no Prudentão contra o Monte Azul. Não, exatamente é isso, né? Eu acho que é jogo a jogo. Cada jogo, né, vamos enfrentar um adversário com determinadas características, né? Eu não fico jogando em função do adversário, né? Eu tenho que ter meu jeito de jogar para a gente poder sempre, né, buscar esse entrosamento, a forma de jogar. Mas hoje, como eu falei, eu acho que nós estivemos muito abaixo. Então, assim, a minha mudança para 3 zagueiros é que eu vi que nós não íamos conseguir mudar o nosso comportamento defensivo, então eu preferi a gente estar mais sólido defensivamente, né? Liberar um pouco mais Caio Christian e o Gedeilson, né? Que a gente poderia levar vantagem pelos lados do campo, que a gente estava, né, sofrendo um pouco, que a gente não estava tendo peso nas jogadas pelo lado ali. Então eu preferi, né, que a gente fosse mais consistente, aquilo que eu procuro fazer. Eu gosto de jogar sempre, né, num 4-2-3-1, num 4-2-4, num 4-3-3, jogando para frente, mas acho que o dia hoje não foi um dia bom. E a gente tem que entender que se o dia não está bom, a gente não pode também, né, correr riscos e daqui a pouco perder uma partida que poderia, né, ficar pior ainda a questão emocional dos atletas. Então eu procurei, eu acho que a gente ficou um pouco mais estável com a mudança ali da forma de jogar, a gente conseguiu, né, chegar a pesar um pouquinho mais, né, no terço final do campo com essas mudanças, mas agora, como eu falei, a gente trabalhar, ver qual é a representação, tentar, né, mexer com os meninos, né, para que eles possam, né, melhorar o aspecto anímico, para que a gente possa ter essa confiança na quarta-feira. E aí vamos estudar a recuperação, vou ver qual vai ser as opções melhores para a próxima partida, para que a gente possa, diante do nosso torcedor aí, mudar essa situação o mais rápido possível. Muito obrigado, Luciano Dias. Entrevista final. Tá aí o professor, tem só mais um trechinho aqui. Acho que é importante a gente entender, né, que nosso momento não é bom, a gente quer vencer, né, o grupo está incomodado em relação a buscar essa primeira vitória, mas eu acho que pelo fato, né, de a gente estar mais consistente defensivamente, não sofrer muito, a gente está mais perto de buscar essa vitória. Então acho que na quarta-feira diante do Monte Azul é importante, né, o apoio do torcedor. Eu sei que o torcedor está incomodado, como todos nós estamos incomodados, mas a gente precisa estar junto, né, estar junto, apoiar a equipe. Eu acho que é um momento que a gente pode estar mudando a situação, né, de buscar essa vitória e a gente pensar, né, coisas maiores na sequência. Tá, então, Luciano Dias, para ser bem sincero, eu só tenho uma crítica a fazer. Eu acho que, já que abre perguntas pelo grupo da imprensa, poderia fazer a pergunta e o professor tomar a decisão do que já foi respondido ou não, né? Então, é uma crítica aí construtiva da minha parte. Acredito que os colegas que também não tiveram as perguntas respondidas devam estar pensando a mesma coisa. Mas isso é ponto para outro momento, a gente pode conversar direto com a assessoria, mas só para registrar aqui. Porque eu fiz uma pergunta, eu vou só para vocês terem uma ideia, a pergunta que eu fiz. Eu gosto de falar e mostrar, né? A gente tem que ser transparente sempre com quem acompanha o nosso trabalho. Inclusive, amanhã tem treino, né? O Grêmio Prudente vai abrir o treino amanhã, 15h, estarei por lá. Aqui, ó. A pergunta que eu fiz. Luciano, você teve pouco tempo de trabalho nas 2 primeiras partidas e conseguiu acertar a defesa. Agora, com uma semana de trabalho, pelo menos no meu entendimento, não vi evolução e vi um dos piores jogos do campeonato contra o Lanterna, que não tinha conquistado ponto até aqui. O que fazer para quarta-feira? Gostaria de ouvir o que ele ia dizer, mas ele pode ter até falado próximo do que eu imaginei, mas não era uma resposta à minha pergunta, por isso eu acabei citando isso.
para mim ficou muito claro durante toda a entrevista do Luciano que a responsabilidade está mais no grupo de jogadores, gente. O Rogério Correia falava, o Luciano está dizendo. E aí tem que partir de um princípio assim, ó. A reação já era para ter acontecido. Não aconteceu. Será que vai acontecer? Não está dando para esperar. Quarta-feira tem jogo contra o Monte Azul aqui no Prudentão. Com transmissão, inclusive, da 101 FM, a número 1 do futebol. E aí que eu quero ver o bicho pegar. Não é verdade? Você acredita numa vitória do Grêmio Prudente contra o Monte Azul? Eu não. Com essa campanha, eu não acredito. Eu já não estou mais naquele clima de otimismo. Não, a chave vai mudar. Não, é uma fase. Não, eu não tenho mais isso. Isso daí eu deixo para o torcedor. O torcedor pode viver essa expectativa, essa esperança. Eu, quanto cronista esportivo, eu tenho que apontar e pontuar. Foi um dos piores jogos que eu narrei na minha vida. Em determinado momento, na rádio eu até brinquei, larguei o microfone e falei assim, ó, narra aí que eu não vou mais narrar. De tão ruim que estava o jogo. E aí pedir o apoio da torcida também nesse momento é difícil, hein? Se tivermos lá 10 testemunhas para essa partida, levanta a mão para o céu. Claro que vai ter mais, 10 é uma metáfora. Mas se bater 500 torcedores, agradeçam. Agradeçam. Porque a campanha que tem sido feita não é para nem 500 torcedores. Só que tem aquela. O torcedor fiel tá na boa e tá na ruim. Tá na hora do acesso é fácil. Tá na hora da crise que é difícil, né? Vamos pegar aí a torcida corintiana do Corinthians. Na crise, os caras ficam mais loucos do que já são, o bando de loucos. Apoiam ainda mais. Mas eu sei que é difícil. É um time que está começando a construir sua história, né, com seu torcedor. Eu sei que é difícil. Não dá para fazer comparações. E eu vou entender o torcedor que não for ao estádio. Porque não estão correspondendo para o investimento que seja de R$30, né? Então vamos aguardar, amanhã tem essa coletiva, eu vou trazer aqui em primeira mão, vou transmitir ao vivo, direto do Prudentão, aqui no canal Resenhando com Cid Júnior. Te convido a estar conosco por aqui. E é 15h, tá? Então a gente vai entrar ao vivo, 3 horas aqui lá direto do Prudentão, já com a entrevista coletiva. E em seguida a gente vê o que a gente conversa no fim do dia aqui no Resenhando com Cid Júnior, às 18h30, com tudo fresquinho aí, para nós sabermos e trazermos no detalhe para você o que está sendo pensado por Anderson Ligeiro, que vai falar, que também está deixando a desejar, e pelo Luciano Dias, técnico do Grêmio Prudente. Estou alinhando uma entrevista exclusiva com o Luciano Dias para quinta-feira aqui no canal, só que essa entrevista muito provavelmente vai ser gravada, porque na quinta-feira tem também futebol aqui no Resenhando com o Cid Júnior, né? Corinthians e Red Bull Bragantino. Vamos ver o que vai acontecer. A gente se encontra amanhã, 18h30, aqui, mas antes, às 15h, transmito ao vivo a entrevista coletiva do técnico Luciano Dias e Anderson Ligeiro, atacante do Grêmio Prudente. Nos encontramos, se Deus quiser e Ele há de querer, amanhã. Abraço a todos, fiquem com Deus, valeu e até lá. Tchau!